Vamos agora falar de campeonato cearense, tá? Que começou no meio de semana, mas os grandes estrearam nesse final de semana, né? Primeiro o Ceará neste sábado, Fortaleza estreia no domingo e Léo Fontinelli, mesmo com o sub-20, o Ceará teve uma missão que não era tão simples, né? O Floresta é um time de Série C, que inclusive até brigou para subir da Série C para a Série B na última edição da terceira divisão, e mesmo com a garotada, o Ceará venceu pelo placar de 1-0, melhor que a encomenda, hein? Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo no chat aí, que já está chegando de like aí, já está se inscrevendo no canal. E eu tenho certeza que muita gente vai se tornar membro hoje, né? Tem essa inovação aí no 45 minutos, depois de tanto tempo, quebrou essa barreira aí de abrir aí para os membros. E estão prometendo aí muitos conteúdos bacanas para Lá quem é ele, membro. viu, Léo Fontenelle? Se o Ravel tivesse que abrir para os membros, ficou. Não, mas deixa. Mas saiu melhor que a encomenda, Fábio, principalmente porque isso é uma coisa que o planejamento do Ceará já estava estabelecido, independente de descenso ou de permanência na Série A, para iniciar o Campeonato Cearense utilizando o seu sub-20. Por condições e por decorrência de tabela, o Ceará enfrenta no primeiro jogo o Floresta, que dentre os adversários do seu grupo aí no estadual é o adversário que seria em tese mais perigoso, é o que tem o elenco mais em tese qualificado para disputar aí com o Ceará, e eu reputo até inclusive mais qualificado que o próprio Ferroviário. O Floresta que estreou com vitória aí contra o Tirol, que também é uma SAF aqui do grupo Pague Menos, e é um time que se organiza, é um time que vem competindo, né? Ano passado fez um campeonato cearense na sua estreia também interessante, então estreou vencendo, estreou se impondo contra um adversário que mais ou menos era ali no seu nível de campeonato. Então o Ceará seguiu o planejamento, independente de ter esse adversário por condições de tabela, um adversário mais complicado. Dessa vez a própria torcida encarnou bem esse espírito, assim, não houve uma pressão externa da torcida por rendimento, por ponto, por vitória. Houve essa compreensão desde cedo por parte do torcedor, que era um laboratório, que era principalmente, foi algo que foi muito repetido pelo torcedor, né? São jogadores em formação contra jogadores profissionais, por mais que a diferença de estrutura dos clubes exista, e apesar da estrutura do Floresta ser uma estrutura bem bacana mesmo, é melhor que muitos times que ocupam hoje Série C, D ou até B. Assim, é uma estrutura bem relevante do Verdão, da Vila Manuel Sátiro. Então o Ceará foi com o sub-20 e inclusive um sub-20 desfalcado, né? Algumas peças importantes do sub-20 já estavam agregadas ao profissional, né? As peças especial que tendem a ter uma minutagem mais relevante, mais intensa no jogo de quarta-feira que vem, que é a estreia do elenco principal contra o Maranguape. Em especial, destaque o zagueiro Pedro Gilmar, né, que é um garoto da base, diante da negociação do Machado, negociação do Marlon. Os dois zagueiros de um nível profissional que o Ceará tem no elenco hoje são só o Luiz Otávio, que não joga há 2 anos por lesão, e o Éder, né, que é um remanescente do ano passado. Então, a tendência é que o Pedro Gilmar seja titular no jogo de quarta-feira. Então, ele sequer foi relacionado hoje, porque justamente perderia o treino de hoje, perderia o treino de amanhã com a recuperação e ficaria bem complicado para ele jogar quarta-feira. Dos que estão hoje treinando como profissional, o Ceará, o Zé Neto também, que é o meio-campo, que é uma referência técnica ali da base do Ceará, também estava no profissional. Então, alguns nomes do profissional ficaram já destacados, em especial aqueles que têm mais a perspectiva de realmente não voltarem a compor as categorias de base. Realmente são jogadores que vão ser integrados para finalizar a sua formação ali no profissional, né? Dos que são destaque na base, que hoje estiveram em campo, o Gabriel Amaral, centroavante, fez um 2025 muito bom pela base, com muitos gols. É um centroavante forte, é um centroavante de muita imposição física, e a gente vai destrinchar isso ao longo do comentário sobre o jogo, mas é um jogador que ficou muito isolado, e é um jogador que se esperava muito ano passado ter pelo menos transitado ali no profissional. Muito se pediu, obviamente de forma bem precipitada, assim, um jogador ainda em formação, um jogador que ainda não reúne a formação necessária realmente para compor o profissional. Tem outros jogadores ali um pouco mais bem na frente dele. E
E o Júlio, né? O Júlio que foi um dos principais jogadores do Sub-20 do Ceará no título da Copa do Nordeste em 2025. É um jogador que o Ceará captou no Palmeiras, é um jogador que ia ficar sem contrato lá na base do Palmeiras. O Ceará está concluindo a formação do Júlio, que é um jogador, é um ponta, é um jogador de jogar na beirada do campo, mas também atua como referência, é um jogador de drible, e em especial é um jogador que hoje não teve uma atuação destacada, mas como todo jogador realmente tido como diferente, ele fez a jogada individual ali que resultou na jogada do gol. Foi um jogo que começou bem travado, né? O Ceará ali com 2 linhas de 4, o Floresta também, que se esperava que fosse avançar mais, que fosse dominar um pouco mais o meio-campo, mas Floresta bem precavido, que não realmente abriu mão de tomar as ações do jogo, respeitou o Sub-20 do Ceará, foi um Sub-20 que já disputou a Copa Fares Lopes, que é um campeonato regional que dá vaga na Copa do Brasil. O Ceará disputou com o Sub-20, se classificou, foi semifinalista, e o Sub-20 de fato atuou em condições profissionais. Essa Copa Fares Lopes foi bem, a avaliação da performance do Sub-20 foi muito positiva nesse torneio, e eu acredito que o Floresta, avaliando isso, também teve uma postura muito precavida, né? Desde o começo do jogo a gente viu um jogo ali muito estudado, de muita precaução de parte a parte, e você via a zaga do Ceará, né, formado ali pelo Gabriel Silva e pelo Vinícius Chela, são jogadores também em formação na base, que são tidos como muito promissores. O Pedro Gilmar ali furou um pouco a fila ali, passou na frente ali, sendo agregado ao profissional, mas são 2 jogadores com perspectivas que, em especial o Chela ali também, que chegou a integrar, inclusive, alguns treinos do profissional, chegou a estar relacionado em algumas partidas profissionais. O Ceará mantém essa escrita, né, de formar bons zagueiros, que vem colocando bons zagueiros no mercado aí, repetidamente. Marcos Silva, Marcos Vitor, David Ricardo, Jonathan Jesus, o Jefferson, que foi vendido muito cedo para o Botafogo, entre outros. Assim, o Ceará vem formando uma safra muito boa de zagueiros, e existe uma perspectiva muito grande, inclusive, sobre o Pedro Gilmar, né, que não estava hoje relacionado, e que o Moza vem tendo muitas informações, muitas reações positivas quando fala do treino, né? O Moza mencionou nominalmente o Pedro Gilmar na sua apresentação, assim, como um jogador que realmente tende a ser parte integrante do elenco, porque é um jogador que vem agradando muito nos treinos. Então, hoje, o Chela e o Gabriel tomaram esse protagonismo, e a formação do Ceará é um momento até interessante para a gente falar algumas coisas sobre os processos de formação de base do Ceará, né? O Ceará está disputando a Copa São Paulo, inclusive se classificou previamente, perdeu ontem para o Grêmio Prudente, mas se classificou antecipadamente. O Ceará disputa a Copa São Paulo com um elenco muito jovem, né? Jogadores de 17 e 18 anos, é uma prática do Ceará, né? Até porque alguns valores desse time estariam aqui à disposição do profissional para essa inauguração, essa estreia do campeonato. Inclusive, o treinador Alisson Henry, né, que é o treinador do time que estaria na Copinha, hoje comandou o time, e agora nessa madrugada, junto com alguns atletas, pegam o voo, alguns se agregam ao profissional e outros já pegam o voo para São Paulo para a sequência na Copinha. Então, a zaga do Ceará tem, dentro das metodologias de formação da base do Ceará na cidade de Vozão, existe um trabalho onde se estabelece jogadores como parâmetro de características nas quais se basearão a formação dos zagueiros do Ceará. Então, isso funciona para captação, isso funciona para avaliação, isso funciona para desenvolvimento de fundamentos. Então, por exemplo, o goleiro modelo de um jogador formado na base do Ceará, por exemplo, é o Everson. Um dos jogadores que era referência para zagueiro à época era o Luiz Otávio, por exemplo. Assim. Então, os zagueiros que costumam sair com a bola, né? Ter o mínimo de condição ali de sair com a bola no pé, e é o caso do Gabriel Silva e do Ushella. Então, o Ceará, no começo do jogo, eu gostei muito, principalmente da postura desses 2 zagueiros, na percepção de que eles, em primeiro lugar, sempre tentariam sair construindo pé a pé, trabalhavam com o goleiro, abriam a bola para os laterais, usavam o meio campo quando necessário, mas eles tinham muito a percepção de, quando eram pressionados, de dar um chutão. Você não via eles abusando do preciosismo. Assim, e para mim, um dos grandes entraves, assim, para mim, um dos grandes diferenciais de um jogador que consegue se firmar no profissional
é justamente ter essa percepção de ser seguro e demonstrar qualidade, assim, é saber virar essa chave quando precisa, porque é justamente o ponto de virada de chave onde você vai cometer o erro que de repente vai comprometer sua carreira, né? Eu sempre menciono o Felipe Jonathan, né, que por uma condição de momento foi lançado como profissional e como titular em um jogo contra o Corinthians, na Arena Castelão, com 50 mil pessoas. E eu lembro muito disso, assim, o Felipe Jonathan, ele, com o Lisca, né, ele ia até o meio campo e, assim, quando ele via um combate, ele voltava. O foco dele era marcar. Eu não vou avançar, eu não posso levar uma bola de contra-ataque. Quando eu subir, eu dar o corredor para o time adversário contra-atacar. Então, essa percepção, para mim, faz, às vezes, jogadores muito mais medianos se sobressaírem em jogadores que, às vezes, têm muito mais qualidade técnica. Então, a zaga do Ceará hoje soube fazer esse peso bem. Então, o Ceará tinha ali o Enzo Ludovico ali jogando pela ponta. É um jogador que, desde os 15 anos, 14 anos, chama muita atenção, assim. É um jogador muito promissor, né? Estava até falando com uma pessoa que da base do Ceará hoje, depois do jogo, um profissional da base, e ele falou, cara, o Enzo é a cara do Ceará. Ele é a cara do Ceará. Aquele joga brigador, apesar de serem características muito diferentes, ele lembra muito o perfil do Galeano, assim. Um cara que joga, que briga, que consegue afunilar para pisar na área, assim. É um jogador muito promissor que eu espero que em 2026 tenha a oportunidade de transitar ali pelo profissional, assim, apesar de ser da lateral direita ter muita concorrência, né? Tem o Alex Silva, que foi contratado junto ao Curitiba, tem o Rafael Ramos, que permanece. O Ceará tem uma carência extrema na esquerda, né? E, infelizmente, não tem um lateral com essas características, apesar do Samuel ser um jogador que hoje fez até uma partida interessante, um jogador alto, um jogador que ocupa bem os espaços, e caso se desenvolva, tende a ter também a oportunidade, pelo menos, de treinar ali e ser testado ali no profissional. O Ceará contava, assim, outro jogador que é muito destaque na base do Ceará desde muito cedo é o Melk, né? O Melk, que joga aberto, é um jogador que sempre sofreu muito, já jogou mais centralizado, mas sempre sofreu muito por ser muito franzino, né? Fisicamente, assim. Hoje fazia algum tempo que eu não via nenhum jogo do Melk, mas hoje ele mostrou, ao meu ver, uma questão de volume físico, de imposição muito melhor. Assim, eu vi um Melk competindo em condições profissionais com um nível físico muito bom, e eu acredito que essa formação dele, mesmo ele não estando nessa lista inicial de composição do elenco profissional, eu acredito que a partida de hoje, do Melk, credencia ele a ser um dos jogadores que vai ter a finalização da sua formação no profissional, né? O Moza hoje assistiu o jogo da arquibancada e foi dito depois do jogo, né, que os nomes dos jogadores integrados podem mudar de acordo com as avaliações feitas no jogo de hoje. Eu acho que, em especial, o Melk merece uma oportunidade. Acho que por mérito dele, ele hoje fez uma partida que merece essa oportunidade. Assim, o primeiro tempo muito amarrado, de poucas oportunidades, uma bola na trave ali no começo, e a gente via o Ceará como tendo o Melk como uma das poucas válvulas de escape ali, quando ele se centralizava, puxava pela lateral, às vezes tentava entrar em diagonal, principalmente porque a gente tinha um Júlio hoje, que é esse referencial, muito apagado, né? Uma partida muito apagada do Júlio. A gente imaginava que ele fosse realmente esse ponto de desequilíbrio ali, muito habilidoso, forte naquele 1 contra 1, um cara que consegue se livrar e aparecer na área para finalizar. Mas o primeiro tempo, em especial, muito apagado do Giulio, e sobrou para o Melk ali ser puxar essa responsabilidade técnica para ele, né? Um jogador que tem muito tempo de clube, tem essa experiência, essa presença já há mais tempo, né? O Floresta, por sua vez, permitia que esse jogo fosse amarrado, por mais que fosse um time mais desenvolvido em termos do elenco profissional, não abusava, respeitou muito o Ceará, não ia para cima. Tinha ali o Bismarck ali, né, como seu referencial ali, inclusive marcou gol contra o Tirol na primeira partida, e tendo como referência ali o João Celeri. Mas bem isolado também, uma situação muito parecida com a do Gabriel Amaral, parte do Ceará. Então, um primeiro tempo bem amarrado, onde as defesas prevaleceram, onde o meio-campo estava muito confuso, tanto para ser um território de campo onde a bola passava e ali ela ganhava velocidade, ganhava criatividade,
como realmente de buscar a bola longa, de buscar aprofundar o passe, assim, eram dois times realmente buscando se precaver. No segundo tempo, obviamente o jogo abriu, inclusive no primeiro tempo eu acho que o Marcelo de Lima Henrique deixou de dar algumas faltas para o Floresta, acho que deixou um pouco mais o jogo do Ceará correr, deixou algumas faltas bem claras em cima do Floresta, que ele deixou de dar em campo, que eu acho que ele poderia ter dado. Aí, no segundo tempo, um jogo mais aberto, um jogo mais franco. Esfriou também, né? No segundo tempo, ajudou, né? Inclusive, falaram isso, né? Que o Ceará só sabe jogar na sombra, eu já tava brincando ali. Inclusive, ao meu ver, era para ter tido uma parada técnica ali para hidratação no primeiro tempo. E não sei se ele esqueceu ou se ele queria logo acabar o jogo, mas no segundo tempo, tanto o Ceará como o Floresta saem mais para o jogo, né? No começo ali da partida. O Floresta tem algumas chances, o goleiro Gustavo muito seguro, e é uma deficiência, uma dificuldade que o Ceará tem. Eu até questionando sobre isso com alguns profissionais de formação, eles falam isso, né? Que é uma condição mesmo genética, estrutural do nordestino, assim. Envergadura maior, o goleiro ele precisa ter envergadura maior, precisa ter altura maior, então geralmente são jogadores que o clube vai buscar fora, né? Já mais formados. Tem uma dificuldade muito grande de formar zagueiros. Tanto que o Ceará foi buscar, falam que está em vias de anunciar o goleiro Jorge, né, que foi do Pelotas e é do Grêmio, para ser o terceiro goleiro. E hoje eu acho que o Gustavo, se essa negociação não tivesse sido concretizada, eu gostaria muito que o Gustavo tivesse essa oportunidade, que hoje foi muito seguro, inclusive no próprio segundo tempo, uma falta muito bem batida ali, se não me engano, pelo Bismarck, que ele... Cara, gente, foi uma coisa que eu comentei, assim, hoje, estava com algum amigo na hora da transmissão, e eu falei, 99% dos goleiros do mundo espalmariam a bola. E ele, uma bola de falta, aquela bola que sai saindo do goleiro, ele foi e encaixou a bola, assim, pegou e encaixou aqui. É muito difícil você ver uma falta tirada do goleiro no lado oposto da trave e o goleiro sair para encaixar mesmo, assim. Fez a ponte e trouxe a bola para ele, assim. Um goleiro muito seguro, no lance de primeiro tempo ele espalma uma bola ali com a mão um pouco mole ali, que gera uma rebatida, mas a zaga fez uma cobertura boa. Mas de resto na partida, todas as intervenções do Gustavo foram muito precisas, muito bem. E o Ceará começa a se soltar a partir do momento que o campo se abre pelo cansaço também do próprio Floresta, do próprio Ceará. É aquela condição que a gente fala, né? Todo jogo amarrado, dificilmente ele vai ser amarrado 90 minutos, porque a partir do momento que a intensidade física baixa, os espaços vão sendo criados, né? E quando se tem alguma qualidade, e é um time que tem qualidade no pé, né? Esse sub-20 do Ceará já joga junto há algum tempo, é uma geração que era uma expectativa que fosse reformulada, não é uma das melhores gerações, mas tem valores interessantes aí que já tem algum tempo relativo de clube. Então, assim, o Ceará começa a ter espaço, começa a usar mais o Melk, começa o Júlio a entrar um pouco mais no jogo, o Enzo em especial também, participando muito das jogadas, o próprio Samuel. Então, o Ceará conseguiu usar os dois lados do campo, o meio campo continuou pouco produtivo, mas o que a zaga tinha de qualidade nessa questão da bola no pé, conseguindo alongar uma bola, conseguindo já procurar diretamente os laterais, né? Encurtar um passe ali, na verdade, encurtar uma etapa do campo com um passe mais longo, eles tentavam, né? Então, em um lance ali pela ponta esquerda, né? O Giulio vai para um contra o zagueiro, acha a linha de fundo, troca para trás, o Mel que chega a furar e a bola sobra para o Enzo, o Ludovico, que é lateral, colocar a bola para dentro e fazer 1-0 para o Ceará. E hoje a gente falava, as odds na casa de aposta estavam pagando 5 para a vitória do Ceará na hora do jogo. E vários amigos hoje falando, cara, eu peguei, pô, a galera fez um dinheirinho bom aí na Bet Nacional aí, sem muito esforço, viu? Porque o estadual é bom para apostar, viu? Porque as odds geralmente é desregulada, né? Então... E se você botasse vitória do Ceará, o empate ainda era um bom odd. Sim. Entendeu? Se a vitória é 5, dupla chance era pelo menos 2, né? Amanhã eu acho que a do Ferroviário e Fortaleza também tá tipo 6-1, assim, pra vitória do Fortaleza. Não sei se tá com isso tudo, não, viu? Tá. Os odds bem desregulados. Então, assim, depois do jogo, o Ceará, logo depois do gol, o Ceará conseguiu ter. Depois do gol, perdão, o Ceará conseguiu ter algumas chances interessantes, chegou a botar a bola na trave, uma batida de falta do próprio Melk, que chegou a tocar na trave também, logo depois do gol.
E aí o Ceará fica mais solto, o Júlio entra um pouco mais no jogo, o Enzo acha mais espaço, o Floresta, durante alguns minutos, ele consegue retomar o domínio da partida, chega a ter algumas chances, chega a rondar um pouco mais a área do Ceará, mas chega ao ponto do final do jogo ali que o Ceará consegue ter essa segurança, assim, era uma zaga que dentro, obviamente, a análise é dentro das proporções de um campeonato estadual, é dentro do contexto de ser um jogo início, de ser um sub-20, mas alguns pontos de destaque dessa zaga são interessantes, assim, é uma zaga que tem uma qualidade de rebatida boa, assim, daquela bola que vem por cima, você conseguir afastar, de ter essa qualidade no fundamento da rebatida também, mas também quando precisava sair com a bola, saía com a bola, construía. Então, assim, um perfil de zagueiros bem balanceados, assim, o Ceará conta aí nesse elenco. E foi ali, segurou o resultado de forma segura, o Henry baixou um pouco mais as linhas, o Ceará ainda conseguiu em alguns momentos ter espaço, teve a estreia do Cauã Ziegler, né, que foi um jogador adquirido recentemente junto ao Figueirense, ele é da base do Figueirense, jogador ali de 20 anos, mas que tinha algumas partidas, se não me engano, 6 ou 8 partidas pelo profissional, atuou pouco, mas já atuou no estadual pelo profissional. Um jogador que tem características muito semelhantes à do Guilherme, que o Ceará acabou de vender para o Göztepe da Turquia. É um jogador que joga aberto, forte fisicamente, mas também atua como referência. Então, o Ceará foi adquirir esse jogador por R$100 mil aí. Estava treinando com um profissional durante a semana. As informações que eu tive é que ele treinou com um profissional. Eu imaginava que era por contingência de ter chegado recentemente ao clube, de não, a copinha não está sendo feita com jogadores ali, muitos na casa de 20 anos. Então, assim, imaginei que ele tinha sido colocado para treinar com o profissional mesmo por descompasso mesmo do time. Mas aparentemente ele é um jogador que tende a ser observado também por já ter tido pelo menos essa experiência inicial, por mais que seja pequena, dentro dos profissionais. Outro jogador também que vale a pena a menção destacar, que entrou no segundo tempo, foi o Boateng, né, zagueiro ganês aí, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, que optou por não exercer aí a sua opção de compra, e o Boateng retornou, entrou bem desligado, bem mal mesmo, tem uma hora que avançou com a bola, perdeu uma bola, deu uma cochilada ali, mas nada que comprometesse o resultado e a atuação muito positiva do Sub-20 do Ceará. A garotada comemorou com a torcida, assim, depois, tradicionalmente o Ceará tem esse hábito de comemorar com a torcida qualquer resultado, mas assim, dentro do Cearense é aquela coisa mais fria, mais apagada, mas para os moleques, dentro do contexto da vitória, foi uma vitória importante, foi uma vitória que começa o ano de forma positiva e traz para o Sub-20 aí, em especial, uma cobrança que era muito grande da torcida em relação ao profissional, né? O Ceará consegue formar bem na base, ele consegue colocar muitos jogadores em condições técnicas de atuar, tanto que vende muito rápido, vende bem, tem muitos jogadores aí no mercado, mas a finalização dessa formação no profissional é muito complicada. Assim, historicamente, o Ceará tem muito problema com os treinadores aproveitarem esses jogadores, né? Foi uma crítica muito pesada do Condé ao Condé ano passado. Assim, o Ceará tinha alguns jogadores da base no banco que não tinham oportunidade de jeito nenhum. O próprio Guilherme é um dos jogadores que se cobrava mais oportunidade, que inclusive se tivesse tido oportunidade ano passado, foi vendido ali por 10 milhões, poderia ter sido vendido por outro valor muito superior, em caso de ter uma minutagem, um recorte de Série A para ser exposto. Então, muito positivo, eu acho que isso credencia os jogadores a realmente buscarem e cobrarem mais espaço no time principal. Eu acho que isso reforça o pedido da torcida de ter um melhor aproveitamento da base e coloca o Ceará realmente com um time formador, um time importante, e agora jogar para o elenco principal essa responsabilidade na quarta-feira, né? Existe uma tendência que esse time volte, algumas peças dele pelo menos, ou em outras partidas, a depender do desenrolar do campeonato, voltem também para fazer um rodízio aí com o profissional, mas bom resultado do Ceará. Desses jogadores aí que entraram em campo hoje, qual tu enxerga com mais possibilidade de integrar de fato o elenco principal e até ser utilizado no restante da temporada, seja pela qualidade do jogador ou pela própria necessidade, né, pela lacuna que o elenco do Ceará ainda tem? Nesse momento, pela condição mesmo do Ceará, circulou a informação nos últimos dias que o Ceará estava acertando com um zagueiro que viria de um time
nordestino que disputou a Série A, falaram de alguns nomes do Vitória, né? A informação Falaram do Zé Marcos aqui, né? No chat mais aqui, o provável que Francisco seja. Alves perguntou sobre isso. É mais provável que seja o Zé Marcos mesmo. Chegaram a especular o Edu, mas é muito difícil que seja o Edu pelas condições de a própria preferência do Vitória pelo Edu, né? Foi muito utilizado, foi utilizado na temporada 2025, quando foi muito bem. Então, acho que está mais pendente a ser o Zé Marcos. Então, enquanto essa contratação para a zaga, né? O Ceará acabou de perder o Marlon também, negociado com o Grêmio e do Remo. É uma negociação que envolveu ali R$1 milhão por um jogador de 33 anos, com um salário relativamente alto e longe de ser unanimidade aqui entre a torcida. Então, acredito que foi um bom negócio, mas o Ceará precisa ir no mercado. Diante dessa situação, eu imagino que o Gabriel Silva ou o Xela sejam incorporados também ao profissional. O Giulio já é um jogador que está nessa lista de jogadores que vão ser, já estão incorporados, né? E hoje eu acho que o Melk e o Enzo se credenciaram para isso, assim, pelo menos para serem testados, fazerem alguns treinos. Se o Moza mencionou essa questão de mudar a lista dos jogadores incorporados por meio do rendimento de hoje, é muito difícil que o Melk não seja um desses jogadores considerados. Muito bem. O Ceará já tem elenco completo, né? Para começar no próximo meio de semana. Ou ainda está ali sem 22 jogadores, pelo menos. Vai ter que incorporar de fato uma parte da base. Vai ter que incorporar a base, mas tem um elenco mínimo, assim. Pelo menos a zaga vai precisar ser constituída até o titular por um jogador da base, pela disponibilidade do Luiz Otávio, né? Você deve ter ali pelo menos, inclusive deve ter o Éder, o Pedro Gilmar, o Xela e o Gabriel. O banco do Ceará deve ter basicamente 3 jogadores da base. As demais posições não. O Ceará tem peças, meio campo está muito, muito farto mesmo de peças. E deve ter um time completo para quarta-feira. Assim, deve ser o primeiro sintoma de uma espinha dorsal aí para a temporada. Muito bem. Vamos para o campinho, Léo Fontenay? Vamos nessa. Vamos continuar avaliando, mas agora de forma individual, nessa garotada do Ceará que fez bonito, tá? 1-0, pegou um adversário complicado, já vai entregar para o time profissional numa situação tranquila. Até para explicar, Léo, para a galera que ainda não pegou esse novo formato do Campeonato Cearense, né? Porque são 2 fases, né? Antes do mata-mata. Isso, essa primeira fase em grupos, né? São 4 jogos, é um campeonato em 11 partidas. Dentro do grupo, né? Jogos dentro do grupo. Isso, dentro do grupo. É um campeonato, até muito se falou nisso, né? O Ceará conseguiu hoje obter uma vitória sobre um dos adversários mais difíceis do grupo, né? Isso dá uma tranquilidade para o elenco principal. E por todo esse formato de classificação para a Copa do Brasil, etc. Isso é muito importante dar essa folga para o elenco profissional, assim. E por isso, e além de tudo, assim, a gente estava falando, geralmente, em análises de início de temporada, geralmente algumas frases são muito mencionadas. É início de temporada, é um elenco em formação, se tiver rendimento, mesmo sem vir a vitória, é bom. Mas se tiver a vitória sem rendimento, também é interessante, porque você dá um ânimo para o início da temporada. Acho que o Ceará hoje conseguiu apresentar de forma muito aceitável, além da vitória, uma postura em campo interessante, alguns jogadores mostrando qualidade, e o saldo é amplamente positivo do ponto de vista resultado e do ponto de vista rendimento para o Ceará hoje. Muito bem. Só explicando, né? A primeira fase dentro do grupo, 4 jogos, né? 2 grupos de 5, aí depois os 3 melhores avançam, e aí é grupo contra grupo, né? Os 3 melhores do grupo do Ceará, os 3 melhores do grupo do Fortaleza se enfrentam, e aí semifinal e final. É isso. Exatamente. Muito bem. Então teremos Clássico Rei na próxima fase, tá? Nessa primeira fase aí, só os jogos contra equipes menores do Campeonato Estadual. Bom, campeão na tela, Alan Roberto. Aproveitar para pedir a galera para deixar o like, tá? Que é super importante. Deixa a curtida. Lembrando que essa live tem apoio de Bet Nacional, Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas e Indaiá, as nossas parceiras aqui no 45 minutos. Aqui a galera no chat, o Luiz Joaci tá por aqui, o Regula Tedante, algo assim, tá por aqui, o Francisco Alves também tá por aqui, foi ele que perguntou sobre o Zé Marcos, tá? Você acha uma boa o Zé Marcos? Para uma Série B acho que rende, né?
Pro perfil de necessidade do Ceará, existe uma urgência de um zagueiro experiente. Assim. Se ela trocar o Marlon pelo Zé Marcos, dentro do ganho financeiro que o Marlon... É uma oferta irrecusável. Um zagueiro de 33 anos, que não é unanimidade, é uma reposição, ao meu ver, bem tranquila. E você ainda embolsar 1 milhão, né? Foi 870 mil em dinheiro, mais 130 mil que ele teria a receber, que abriu mão, então totalizou ali 1 milhão. Eu acho um nome interessante. Obviamente eu preferi o Edu, mas eu imagino que o Ceará, independente da vinda do Zé Marcos, ainda procura zagueiro no mercado, né? As prioridades do Ceará são um zagueiro e um centroavante, assim, hoje são as prioridades do Ceará. Para fechar esse elenco nesse primeiro momento é zagueiro e centroavante. Então, o Zé Marcos, primeiro, para fechar nessa lacuna de pelo menos ter dois atletas com mais experiência de profissional, efetivamente profissionais, né? Para compor ali o elenco, o Éder e mais um, já é um respiro para você procurar um terceiro zagueiro. Eu acho que o Ceará precisa de um zagueiro vindo do Zé Marcos, ou entendo permanecido o Marlon, o Ceará precisa de mais um zagueiro para vir para ser titular. Muito bem, né? Vamos para o campinho. Não está na tela, viu? Você está vendo, Léo Fontinelli, o campinho? Porque para mim não apareceu. Para mim Não, está ainda os. tô vendo aquele Então lateral o aqui. problema não é aqui, viu, Alan Roberto? Alan Roberto vai colocar o campinho aí na tela, está atualizando. Contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1. Né, o campinho vai chegar aí para o nosso querido Léo Fontinelli avaliar aí os jogadores do Ceará. Ainda não chegou, viu, Alan Roberto? Tela preta aqui para nós. Mas enquanto isso, a gente tá falando de zagueiro, Léo Fontinelli. William Machado por 8 milhões de reais, eu achei pouco, tá? Só abrir um off-topic aqui. Não, acho que valia mais ou não. Ou pela idade era o que dava para vender. Assim, eu não achei uma tragédia a negociação, porque algumas condições explicam esse negócio. Em especial, era um zagueiro que poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, sair livre. Dois, é um zagueiro de 30 anos, que tem uma temporada em Série A. Assim, isso precisa ser considerado na hora de pesar o valor dele de mercado. É uma necessidade do jogador também, já com 30 anos, tendo uma temporada de Série A, permanecer na Série A. Então era um negócio que realmente ia fazer o jogador balançar. E o pagamento foi praticamente todo à vista. Uhum. O Ceará, o valor da multa do Machado é impagável. É impagável. Até o Eli Silva, a Eli Silva, né, tá falando aqui no chat, além dos 8 milhões e meio, né, o William Machado abriu mão de alguns valores, entendeu? Então, assim, o negócio foi interessante, ele precisava se mudar para se manter na Série A. E o Ceará, assim, o valor da multa é impagável, do William Machado era inacessível, mas o Ceará tinha um valor em mente para negociá-lo, que eu acredito que ficava na casa ali dos 12 milhões. Pela condição do pagamento à vista, pela necessidade de caixa, eu acredito que o peso da decisão do presidente, e é uma perspectiva minha, pelo que eu conheço do Ceará, é que o lado financeiro e pelo presidente ser um cara que sempre foi do financeiro do clube, ele, de certa forma, pesou para essa urgência. Acredito que pelo departamento teria demorado um pouco mais, porque o departamento acreditaria que poderia chegar nesse valor de 10 a 11 milhões, com o próprio Mirassol. Eu acho que foi um pouco precipitado ali. Mas, dentro desse contexto, pagamento praticamente à vista, a necessidade, eu acredito que foi um bom negócio. Compreensível. Não um bom negócio, mas compreensível. Muito bem. Agora sim, campinho na tela, vamos avaliar, começando pelo goleiro Gustavo. Gustavo, bem, para mim, um dos melhores da partida, bem seguro, como eu falei ali, praticamente uma única falha ali que não resultou em gol. A zaga conseguiu cobrir ali, fazer essa cobertura bem feita ali, protegeu, tirou e salvou ali o Gustavo, mas em geral foi umas intervenções bem seguras dele, assim, ao meu ver, já credencia ele para ser o terceiro goleiro do Ceará.
Se essa negociação com o Jorge não tivesse sido concretizada, eu esperaria um pouco mais. Até porque não é um negócio. Você está trazendo um goleiro promissor, um goleiro, uma oportunidade de negócio incrível, o Jorge. Acho que pode esperar mais. Teste o Gustavo. Se não der certo ali, se for a avaliação que ele não consegue segurar esse rojão de ser um terceiro goleiro, que não é algo. E ele tende a crescer, né, treinando com os profissionais. Eu depois buscaria no mercado outro goleiro. Mas o verde Paulo Sérgio aí pro Gustavão. Muito bem, vamos agora para o trio de zaga, né, que entrou em campo neste sábado. Tivemos Vini Uchella, Gabriel Silva e João Gabriel. Vou dar o verde um pouco mais escuro para o Gabriel Silva. Melhor nessa rebatida, pelo alto, ali bem seguro. Tentava um pouco mais a saída de bola, mas cometendo alguns erros, muito normal da idade, né? Não, para o Gabriel. Para o Uchella não, mas pode colocar o mesmo para o Uchella também. Os dois não recebem o verde mais alto por erros pontuais, mas de forma diferente, né? O Gabriel Silva erra mais quando tenta ali construir um pouco mais com a bola no pé, e o Uchella erra mais em alguns lances onde ele teve um contra um ali, falhou no tempo de bola, no pensamento, mas nada que comprometesse a atuação. Ao meu ver, a atuação bem segura. E o João Gabriel, vou dar também esse verde um pouquinho mais fraco, um pouco mais discreto, mas também mantendo o nível de atuação dos outros dois. Muito bem, vamos para ali para as laterais, né? Para as alas, Aloísio e Samuel. O Aloísio eu vou dar um amarelo, acho que foi um pouco mais abaixo. Não, amarelo, perdão, um laranja mesmo, abaixo do amarelo. Foi um pouco mais abaixo, bem apagado. É um jogador que, inclusive, se eu não me engano, eu tenho praticamente certeza, mas posso estar enganado, vou conferir depois. Eu acho que é um dos jogadores também que está agregado ao profissional e sobre o qual eu tinha muita expectativa sobre ele hoje. Acho que fez uma partida apagada. Individualmente não chegou a comprometer, mas faz uma partida apagada, principalmente pela expectativa que se tinha sobre ele. E o Samuel, um amarelo. Acho que o Samuel fez uma partida segura, teve alguns lampejos assim que chegou a chamar a atenção, mas fica ali no amarelo ali, um nível um pouquinho mais abaixo. Muito bem, vamos partir para o meio de campo com o Pedro Wesley e o Melk. O Pedro, um amarelo, assim, já destacava durante o comentário assim, que foi um jogo que passou pouco pelo meio campo, né? Eu acredito que muito mais pela composição do jogo, né? Os times mais recuados, evitando aquele confronto ali de meio campo, ali onde uma bola perdida pode gerar um contra-ataque, onde o Floresta chegou, inclusive, a dar algumas bolas para o Ceará. Acho que isso dificultou muito o jogo do Pedro, mas também, como eu falei, não chegou a comprometer individualmente, leva um amarelo ali. Já o Melk, o verde Paulo Sérgio, para mim, já adiantando, assim, o melhor jogador da partida, um cara que chama responsabilidade, mesmo no primeiro tempo, quando o jogo estava mais travado, ele era a válvula de escape do Ceará, ele era o diferencial técnico, e no segundo tempo se soltou mais, jogou mais, chamou a responsabilidade, entrava em diagonal quando precisava, abria o jogo, usava um contra um, ao mesmo tempo fazia a bola rodar quando precisava. Realmente ele foi esse termômetro do Ceará, na verdade o termômetro não, o regulador ali que regulava e dava o tom ali no meio campo do Ceará. O verde Paulo Sérgio aí pro Melk, também o melhor jogador da partida. Muito bem, vamos para frente, né? Temos o Enzo, autor do gol, e o Júlio Amaral. Você sabe que é time sub-20, né? Quando a jogada do gol teve Júlio e Enzo, né? Júlio, O gol do Ceará teve a participação deles dois. E aí, como foi esta dupla que decidiu o jogo? o Júlio, eu vou dar apesar do gol, eu vou dar o verde um pouco mais escuro. Fez um segundo tempo melhor, cresceu de rendimento, mas um primeiro tempo do Júlio muito apagado. E a gente sempre é inevitável que na régua da avaliação do jogador é inevitável que a gente use as expectativas que tem sobre ele, né? E sobre todo o talento do Júlio em termos de atuação. Foi um pouco mais abaixo, mas como um jogador diferenciado, ele consegue uma jogada individual resolver a partida. Então vai esse verde um pouco mais escuro, assim como o Enzo. O Enzo é um jogador que também sobre o qual paira muita expectativa desde os 15, 14 anos ali. É um cara que tem todo o processo de desenvolvimento ainda com muito futuro pela frente.
como eu já disse, assim, eu queria muito ver agregado ao profissional para terminar essa formação lá, mas hoje foi bem. Fica um verde um pouco mais escuro também pro Enzo. Bom, e para finalizar o time titular, o Gabriel Amaral, que não é o torcedor do Fluminense, né? O nosso companheiro é outro Gabriel Não é o Amaral. nosso Gabriel Amaral. Mas vai um laranja para o Gabriel Amaral. Acho que um jogo onde não privilegiou ali o centroavante, assim, muito apagado, e para mim pesa negativamente o fato dele não ter aproveitado esse jogo de muito truncado, de imposição física, para brigar mais a bola, para prender a bola, para criar os espaços, aquela necessidade do atacante sair um pouco mais da área para fazer o pivô, proteger a bola, para dar espaço para o time jogar ao seu redor. Acho que o Gabriel não conseguiu fazer essa condição. Ele é um cara que tem mais a finalização mesmo como característica principal, e ficou um pouco mais abaixo, mas muito devido à condição do jogo. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram, Léo Fontinelli. Temos o Lohan e deixa eu ver aqui os demais. Teve o Boateng Lohan, é Lohan e Boateng Cauã, o outro. e o Lohan e Ryan, outro né? Cauã. Cauã e Ryan. Isso. Cauã Ziegler, e na zaga entrou o Boateng. Agora Isso. não vou saber na posição de quem foi. Mas a gente pode Vou, fazer uma vou dizer análise agora, geral. tá? O Boateng entrou no lugar do Barreto, do Samuel. O Ryan Patrick entrou no lugar do Enzo. E o Cauã Ziegler entrou no lugar do Gabriel Amaral. Essas foram as 3 alterações. O Cauã Ziegler, sem avaliação, assim, foi impossível, assim, pegou pouquíssimo na bola, sofreu a mesma questão do Gabriel Amaral, mas como teve pouco tempo, a gente fica sem avaliação. O Boateng, o vermelho para ele, assim, o pouco que fez conseguiu atrapalhar bastante, assim, entrou bem mal, e é um jogador, como eu falei, assim, foi vítima do próprio sarrafo, assim, sobre o qual se depositava muita expectativa, e hoje, nos poucos minutos, foi bem trágico hoje, assim, em campo. Então, o vermelho para ele. E o outro foi qual? O Ryan, o Cauã e o Boateng. Pronto, o Ryan sem avaliação também. Foi bem apagado no jogo hoje. Teve poucos minutos. Muito bem. Então ninguém teve avaliação, né, dos que entraram? Não, só o Boateng. Só o Boateng, né? Muito bem. O nosso querido Alan Roberto vai corrigir aí. Tá faltando o verde do Melk aí também. Isso, e o verdinho no Melk aí pra gente colocar aí, né? Que foi titular no jogo de hoje. E para finalizar, Léo Fontinelli, antes do melhor em campo, que você vai dizer, eu quero saber a avaliação do treinador, o Alisson Henry. Ou Henry. Alisson Henry. O verde mais forte, verde Paulo Sérgio. É um trabalho já longevo do Alisson Henry. Vem conseguindo resultados. É um time que consegue se mostrar de forma organizada, que consegue produzir bons valores, que tem um padrão de jogo e que já num recorte muito curto de tempo, né, tanto na Fares Lopes em 2025, como agora nesse início, consegue se mostrar num nível competitivo ao ponto de enfrentar equipes profissionais, mesmo que de outra prateleira. Então, acho que o trabalho do Alisson Henry, não só dentro do contexto dessa partida, mas como no contexto geral, ele precisa ser valorizado. Então, o verde mais forte aí pro Alisson Henry. E o melhor em campo, na sua opinião? Melk melhor em campo hoje. Muito bem, o Melk ficou aí como principal destaque, né, dessa garotada do Ceará. Lembrando que já estamos na segunda rodada, até como são grupos de 5, né? As equipes folgam em alguma rodada. Ceará e Fortaleza folgaram na primeira rodada, né? Na primeira rodada a gente teve Maracanã 0, Ferroviário 1, Horizonte e Quixadá 0-0. E também pelo grupo B, que é o grupo do Ceará, Floresta 2, Tirol 0, Iguatu 2, Maranguape 0. Abertura da segunda rodada, nesse sábado, a gente teve o Ceará vencendo o Floresta por 1-0 e o Maracanã vencendo o Quixadá por 1-0. Segunda rodada sendo completada neste domingo com o Ferroviário e Fortaleza, que vai ter telecast aqui, né? Vai ter pós-jogo aqui no 45 minutos com o Thiago Minhoca, e também teremos Maranguape e Tirol, esse jogo pelo grupo do Ceará. Ceará que divide a liderança com Iguatu e Floresta, tá? As equipes que têm 3 pontos nessas primeiras rodadas. O próximo compromisso do Vozão vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite, o jogo contra o Maranguape no Presidente Vargas, e aí já com o time principal, Léo Fontinelli.
É horário cruel, cara. 9h30 de uma quarta-feira na Série A já é ruim. No Campeonato Cearense é brincadeira. TV aberta aí nesse jogo, né? Então Piada de mau tem que gosto ser guerreiro para total. ir. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, né? Isso. Cada rodada um time folga, né? Justamente pela composição ímpar do número de times no grupo. Então, quarta perspectiva de estreia do time principal, o time que está treinando há 8 dias apenas, então, assim, não é uma perspectiva de que tenha. Foi precipitado não, Léo, essa estreia logo agora? Não podia esperar um pouco mais? Eu acho que pela condição da tabela do campeonato, não primeira fase só em 4 jogos, né, ali dentro do grupo, é para minimizar aquele risco de tragédia, assim. Mas agora sabemos que a tragédia não vai acontecer, né? A garotada já venceu o jogo em tese mais difícil. Não dá para segurar mais um pouco ou não? Não, acredito que essa vitória de hoje joga a possibilidade de um terceiro jogo esse time voltar. Torna essa possibilidade mais real. Mas de no segundo fazer com o time principal, eu acredito que não. E lembrando, né, Fábio, tinha muita gente perguntando também no Twitter, não é nem no chat, sobre o telecast do Sport Jaguar, né? Que teve problema técnico e vai ser gravado, né? Vai já pro ar também, já tá no ar. Isso, daqui a pouco. Talvez daqui a pouco tá no ar, só para avisar quem tá aqui na live. E lembrar de deixar o like, né? Quem tá aí na live ainda, deixa o like. Quem tá assistindo gravado também deixa o like, né? A gente assiste Importante. gravado, aí fica esquecendo de deixar o like e, se possível, torne-se membro, espalhe aí a palavra do podcast 45 minutos. Assim, eu sempre falo para todo mundo, não existe conteúdo sobre futebol nordestino, em especial, mais detalhado. Assim, se você quer saber detalhes sobre finanças, contratações, bastidores, política, e dentre todos os times que são abrangidos na cobertura de 45 minutos, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, eu sempre falo para todo mundo, assim, falando de futebol cearense, em termos de orçamento, de montagem de elenco, falo com muita tranquilidade. Nem na imprensa local você encontra um conteúdo tão detalhado e destrinchado. Então, valorizem, divulguem, espalhem, curtam e sejam membros desse projeto tão bonito que é o 45 Minutos. Pois é, né? O ano só tá começando, o ano cheio, Copa do Mundo, Série A, Série B, Série C com Santa Cruz, né? Copa do Brasil, Bahia na Libertadores, enfim, a cobertura será gigantesca aqui no 45 minutos e a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Que está acontecendo, né? A gente reforça sempre, mas não é porque vocês não estão apoiando, né? Mas é porque realmente a gente fala aqui para vocês seguirem fazendo o canal crescer, né? Mais de 120 mil inscritos, né? A gente chegou a 100 mil há pouco tempo, né? Não tem nem 3 meses, né? Que a gente chegou a 100 mil, já crescemos mais 20% nesses últimos meses e vamos seguir crescendo aí para dar vez e voz ao futebol da nossa região e pro futebol brasileiro, né? O 45 minutos a cada vídeo, né? Eu leio os comentários, a galera de outros estados também comentando, galera do Sul, galera do Pará, né, com o Remo, com a cobertura do Remo aí, subindo para a Série A, muita gente chegando também da região norte, enfim, o 45 minutos tá virando não só um canal nordestino, mas um canal fora do eixo, né, um canal que trata o nosso futebol fora da dicotomia Flamengo e Palmeiras, né, que é muito comum aí nos principais, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né, não foge muito disso. E aqui no 45 minutos a gente tem o verdadeiro futebol, né? Várias equipes sendo aprofundadas, vários temas do nosso futebol brasileiro sendo aprofundados. Então a galera tá chegando junto porque sabe que aqui tem um conteúdo aprofundado e de qualidade. E você Bom, viu, é Fábio? isso. Você viu minha estreia falando do Fortaleza oficialmente? Vi, a Ó, o galera vídeo tá, ó, polvorosa. o vídeo tá Fãs e batendo, haters. o vídeo tá batendo 17 mil visualizações. E Recordes. o do Ceará que eu fiz tá batendo 3.500. A minha Eu nunca vi alguém fanbase, saber tantas informações do Fortaleza como o Léo Fontinelli, viu? Isso porque tá ele nem vendo? é, imagina se ele fosse, viu? Tá O vendo? quanto ele saberia. As águas confluíram para mim nas informações. Infelizmente, não. E tudo é comprovado. O tempo dá razão ao Léo Fontinelli, viu? A galera, Léo Fontinelli quer tumultuar porque é vozão. O tempo comprova tudo, Léo Fontinelli. Você Os sempre. números exatos, né? Isso. Papelinho esse ano resolveu me glorificar, dando informações que eu já trazia há 6, 7 meses atrás, né? Os salários
exatos de Daverson, Lucero, Davi Luiz, Paul Fernandes. Cravei todos os salários. Cravei a folha do Fortaleza. Pô. O 45 Minutos era o único canal porque a gente debatia. Inclusive, a gente debateu usando o balanço do Fortaleza de 2024 para dizer que era impossível o Fortaleza ter uma folha de 9 milhões de reais. Ele falava, olha, a folha gira em 13 a 14, 12, 13 e 14 milhões, essas variações de acordo com os jogadores que saem e chegam. E o valor foi confirmado. Era comprado pela torcida do Fortaleza, que era 9 milhões. Imprensa daqui, pô, jornais, os maiores jornais daqui falavam diariamente. A folha de 9 milhões é uma das menores da Série A. Eu falei, pelo amor de Deus. E hoje o tempo fez justiça, né? Muito bem, exatamente. O tempo comprovou que Léo Fontinelli sempre esteve certo sobre as informações aí do Fortaleza. Mas é isso, tá? Chegamos aqui ao final, né, do primeiro pós-jogo aqui de Campeonato Cearense.